Obrigado, obrigado. Bom dia a todos mais uma vez. Doutor Leonardo não está? Bom dia novamente. É porque é o seguinte, durante a fala dele, durante a fala dele, ele tocou num ponto que, em princípio, numa análise, assim, digamos, superficial... Tirar, melhor tirar? Ou alívio. Alívio. Vou tirar. O que ele falou logo no início da explanação, ele tocou num ponto que aparentemente seria uma matéria meramente de interesse jurídico ou contábil. Aí, de repente, alguém pode indagar, mas o que isso tem a ver aqui com o nosso fórum? O que tem a ver com o trabalho de controle interno? Tem tudo a ver. A gente precisa analisar sobre o aspecto, não só aspecto jurídico, contábil, mas também sobre o aspecto administrativo. E aí eu gostaria, se ele estivesse aqui, mas mesmo não estando, eu não vou perder a oportunidade de responder, até porque ele me fez essa indagação, numa conversa em si formal, ele me perguntou qual seria meu posicionamento, e ele tocou nesse ponto, então eu vou aproveitar a oportunidade para expor o meu pensamento sobre essa questão. Tá? Com relação primeiro, eu não vou usar o recurso, porque eu tive um problema, perdi final de semana meus óculos, e até para chegar aqui foi uma dificuldade, tive que pedir aí o apoio do CRA. Eu, sem óculos, não consigo enxergo muito pouco, então não daria nem... Ó, o jeito que está aqui, eu estou com dificuldade, imagina se eu fosse, eu teria que ficar aqui, ó. Então, isso aconteceu, mas a gente, como já está acostumado já, inclusive fui professor durante muitos anos da minha vida, a gente acaba acostumando a estar... Enfim, a gente tem, graças a Deus, tem uma didática, eu vou tentar ser o mais didático possível, eu levo em consideração que nós temos aqui um grupo administradores, um grupo, às vezes são pessoas, tem pessoas que têm formação jurídica também, outros já não têm, outros têm formação contábil. Eu sei que o grupo, apesar de ser administrador, ele sempre encontra um grupo heterogêneo. De modo que isso faz com que quando for expor meu pensamento, eu vou tentar evitar o máximo possível expressões técnico-jurídicas, que pouco contribuem para o administrador. Eu vou evitar termos técnicos, jurídico, contábil, tentar falar um pouco mais a linguagem, apesar de não ser administrador, mas falar um pouco mais a linguagem do administrador. A gente tem aí já uns 30 anos de profissão, e isso nos dá uma certa ajuda muito, né? Pois bem, vamos lá. Primeiro ponto. O tema é controladoria interna na gestão pública. E aí, parece-me que o enfoque, pelo que eu vi hoje, o enfoque é um enfoque mais no âmbito municipal, não é isso? Mas vamos lá. Antes de nós falarmos sobre a controladoria, sobre o tema especificamente, eu vou responder, eu vou tocar naquele ponto que o doutor Leonardo citou no começo, que ele disse assim, olha, nós estamos diante de uma situação que é uma realidade, nós estamos no final do ano, hoje são 25, nós temos aí a menos de 40 dias para encerrar o ano, e temos que resolver uma situação agora no final do ano, que é o seguinte, a Constituição Federal, lá no artigo 212, de 88, ela diz que, no mínimo, 25% das receitas provenientes de impostos, no mínimo, 25% da receita anual deve ser aplicado na educação. É o que diz lá, resumindo. Aí, depois, incluíram um outro artigo, que ele citou hoje, o artigo 212A. O que diz esse artigo? Olha, daquele montante, ou seja, daquele bolo, daquele fundo, veja bem, nós temos uma receita, um montante de receita proveniente de impostos, e dessa receita tira-se 25% e forma-se um fundo para a educação, não é isso? Artigo 212 da Carta Magna. E aí, esse novo artigo, aí, que foi uma alteração da Constituição já recente, que é o artigo 212A, ele diz o seguinte, daquele montante, daquele bolo do fundo, ele disse aqui agora há pouco, 70% deve ser gasto na remuneração dos professores, e os 30% são as demais despesas. Ele disse assim, então, a despesa já existe, porque já houve o dinheiro já está carimbado. A cada R$100 que entra no cofre do município, proveniente de receita, R$25 devem ser destinados à educação. Está lá, né? De cada R$100, R$25 tem que ser destinado à educação. E agora, por força dessa nova emenda constitucional,
desses R$ 25, 70% tem que ser gasto com a remuneração dos professores. Mas aí gera um problema. Qual é o problema? É que a lei complementar 173 de 2000, conhecida hoje como lei do Covid, ela impôs algumas restrições. Eu vou tentar falar aqui de uma forma bem simples, bem objetiva. Resumindo, a lei diz o seguinte, essa lei acho que é de março de 2020. Ela diz o seguinte, ela proíbe os entes, a União, os estados, os municípios, de até 31 de dezembro deste ano, proíbe aumento de despesa com o pessoal. Só que ela diz o seguinte, está proibido o quê? Conceder vantagens. Criar cargos, contratar, conceder qualquer vantagem. Aumento de salário. E aí ele disse, nós estamos diante de uma lei complementar, que é a lei do Covid, lei complementar 173, que é a lei federal, que coloca essa proibição até o final do ano, mas estamos diante de uma situação que é a Constituição Federal, que é a lei maior, e aí vamos pensar na hierarquia das normas, a lei maior diz que tem que aplicar 70%. Ora, aí ele diz assim, e agora? Nós temos que escolher onde é que vai morrer? Olha a pergunta deles. Vamos escolher onde é que vai morrer? Vamos descumprir a lei complementar 173? Ou vamos descumprir a Constituição Federal? Esse é o questionamento, eu já ouvi isso, não só do doutor Leonardo, mas de outras pessoas, não, nós temos que escolher qual dos dois a gente vai ter que descumprir, porque não tem como cumprir os dois. E aí, a minha interpretação, a solução que eu estou propondo, que eu estou dando às pessoas, que eu estou dizendo, é uma solução que não vai descumprir nem a Constituição Federal e nem a Lei Complementar 173. Eu queria muito que ele estivesse aqui, mas não está, mas depois a gente conversa, eu converso com ele, eu vou expor isso para ele. Como, Davi? Como é que nós podemos atingir os 70%, ou seja, aplicar o mínimo lá, os 70%, com remuneração dos professores, sem descumprir a Lei Complementar 173, conhecida como Lei do Covid? E aí eu vou me valer de questões de conhecimento jurídico. Por exemplo, nós temos a ciência conhecida, ou técnica de hermenêutica. O que é hermenêutica? É uma técnica de interpretação. Então, as pessoas que estudam, por exemplo, a Bíblia, né, eles utilizam o que é hermenêutica, uma técnica de interpretação do texto bíblico. Da mesma forma, as leis. Então, eu vou me valer da técnica de interpretação das normas, de texto, a hermenêutica, para extrair o sentido, extrair o significado, a intenção do legislador, quando fez a Lei 173, de tal forma que não haja descumprimento da lei maior, que é a Constituição Federal. Esse é meu raciocínio. Eu parti dessa... Porque a lógica, no meu ponto de vista, é respeitar as duas leis. A lei maior, Constituição Federal, mas também a lei de Covid, a lei complementar. Eu acho... eu não vejo lógica, não, eu vou ter que escolher, vou cumprir uma e descumprir a outra. Eu acho que você tem que buscar um caminho para cumprir os dois. Aí, como é que eu vejo? Vamos lá, meu raciocínio. Acompanhe meu raciocínio aqui. Quando o legislador disse, lá na Lei 173, olha, fica proibido até 31 de dezembro conceder vantagem, aumento, criação de cargos, a intenção dele é a seguinte, olha, quando se fala de vantagem, aí eu vou buscar a interpretação, eu vou usar uma interpretação lógica, lá da hermenêutica, eu vou usar uma interpretação lógica, também chamada de teleológica, que diz o seguinte, eu tenho que ler o texto e buscar o sentido, a finalidade. Quando aquele texto foi feito, qual era o seu propósito? Qual era a sua finalidade? E aí eu vou lá. Na minha interpretação lógica ou teleológica, o legislador lá, o Congresso Nacional, quando aprovou a Lei 173, ele disse o seguinte, se conceder um aumento, vantagem, sei lá o que for, ou contratar, eu vou estar aumentando a folha. E aí, todos os meses, eu vou ter, uma vez concedida a gratificação, uma vantagem, eu vou ter ali todos os meses, não é isso? Todos os meses? Se eu contratar, admitir um funcionário, eu vou ter todos, a despesa vai aumentar. Não é só um mês, mas sim todos os meses. Então, o objetivo é botar um freio no aumento dessas despesas, vamos lá, é evitar a criação de uma despesa de caráter continuado. Porque ao conceder uma vantagem, em regra,
Ao conceder uma vantagem, gratificação, seja qual for o nome da gratificação, do benefício. Ao conceder uma vantagem, a ideia, aí eu vou me valer também da legislação do direito administrativo, que não fala das vantagens, Estatuto do Servidor Federal, Estatuto do Servidor Municipal. Quando você pega lá as vantagens, aquelas vantagens ali são vantagens quando você incorpora no salário do cidadão, ou melhor, no contra-cheque dele ou na folha, é uma vantagem que passa a ser concedida todos os meses, inclusive no 10º. Então, a intenção do legislador ali, o espírito ali, era o quê? É evitar que se incluísse uma despesa e que tivesse que estar pagando todos os meses. Aí sim é impactar no orçamento, no planejamento, enfim. Então, eu digo o seguinte, que a Lei 173, aquele dispositivo que veda, eu entendo que ele não concedendo, vamos lá, concedendo agora em dezembro um abono para os professores, de tal forma, com a finalidade de atingir o mínimo constitucional, eu entendo que não viola, que não fere a Lei 173. Por quê? Porque você concediu só uma vez em dezembro, exatamente para atender um dispositivo constitucional. Não é implantar o benefício e todo mês ficar pagando. Olha meu raciocínio. Então, vamos lá. Eu vou dizer, doutor Leonardo, eu orientaria, não, vamos conceder, agora, eu vou já comentar essa questão lá do FNDE. Vamos conceder o abono para os professores, porque a lei maior do país, a lei fundamental, a lei suprema do país, determina que se aplique no mínimo 70%. Então, ela já fez uma reserva. Quando ela diz reserve 70%, ela está dizendo o quê? Que de cada R$100, que entra de receita de imposto no município, 25 são reservados para a educação. Está lá, né? Artigo 212. E desses R$25, 70 remuneração dos professores. Então, ela já tá, na verdade, o dinheiro já está carimbado, né? Já está comprometido. Precisa definir como gastar na remuneração. E aí, se eu não pagar o abono, eu vou chegar no dia 31, eu não vou atingir os 70. Em não atingindo 70, eu vou estar descumprindo uma lei maior. Aí o cara diz, mas se eu cumprir o artigo 70, eu estou descumprindo a lei complementar 101. Então, eu estou buscando uma interpretação da norma jurídica, de tal forma, uma interpretação que eu aproveite, que eu chegue a uma conclusão que eu posso fazer aquilo sem descumprir nem a lei maior e nem a lei complementar. Então, resumindo, a minha sugestão, conceda o abono aos professores agora em dezembro, no valor que falta para atingir os 70%. Quanto é que falta? Nós estamos em 68%. Faltam 12% para atingir os 70%. Então, pegue 12% e crie o abono dos professores para atingir os 70%. Tá? E aí, mas eu vou estar descumprindo a lei complementar? Não, porque porque a intenção do legislador na 173 é impedir aquela vantagem, aquele ingresso no contra-cheque do funcionário, aquela vantagem que passa a ser todos os meses. Essa é a intenção do legislador. Jamais o legislador eu não posso supor que o legislador criou uma lei com a intenção de forçar o gestor a descumprir a lei maior. Eu não posso pensar. É presunção de boa-fé. Né? Eu tenho que partir da presunção de que, ao fazer a lei complementar, 173, diz, olha, você não pode aumentar até o dia 31 de dezembro. É pôr um freio. Mas sem passar por cima de nenhuma lei. Muito menos da lei maior, que é a lei fundamental, que é a lei constitucional federal. Então, a saída é essa. Conceder o abono aos professores. O percentual está quanto? O município já está em 69%. Falta 1% para atingir os 70%. Então, quanto é que dá? Dá tantos R$1.000. Então, pega esse valor, transforma em abono, esse 1%, e concede em dezembro aos professores. Agora, como que eu vou explicar? Concede esse 1% em forma de abono, que ele só recebe em dezembro. Ele não vai receber em janeiro, não vai receber em fevereiro, não vai receber em março. Você está entendendo? Então, eu não vou estar burlando a lei. Porque a intenção do legislador, o espírito, vamos lá, eu sei que isso é subjetivo. Qual é o espírito do legislador? Isso é subjetivo, mas eu vou falar de algo objetivo. Então, de forma subjetiva, eu preciso entender qual é o espírito, qual é a intenção do legislador. E, na minha visão, a intenção do legislador era evitar que houvesse uma concessão de vantagem que fosse de caráter continuado, que todos os meses tivesse que pagar. Na minha intenção, meu objetivo é. Com detalhe, até porque a finalidade, sabe qual é a finalidade da lei? A finalidade da lei era controlar a despesa.
controlar despesas até dezembro, para que não haja um desequilíbrio orçamentário financeiro ao final do período. Então, agora, mas o FNDE está dizendo que não pode. Aí eu vou uma questão jurídica. Para mim, é invasão de competência. Aí o doutor Leonardo colocou muito bem isso. Cabe a cada município, cada ente, o Brasil, ele é dividido em... Nós temos a Constituição Federal, ela criou, nós temos o ente federal, a União, com suas competências, com sua responsabilidade. Nós temos também os estados, as unidades federadas, nós temos o município, cada um dentro da sua área de competência. Existe uma repartição de competência muito bem definida, muito bem delineada na Constituição Federal. Então, as competências estão lá definidas. A competência para criar cargo, extinguir cargo, mudar a estrutura administrativa, conceder vantagem, tirar vantagem, no âmbito municipal, é a competência privativa do município. Não pode, no âmbito federal, vir de cima para baixo, uma lei, não, você não pode conceder, não pode isso. Não pode, não poderia ser nenhuma lei, no meu entendimento, nenhuma lei de âmbito federal cogitando esse tipo de coisa, esse tipo de proibição, porque seria estaria ferindo a Constituição Federal, muito menos uma norma do FNDE, que é o fundo. Absurdo fazer uma lei, o prefeito faz um projeto, o prefeito faz o projeto de lei, porque a iniciativa tem que ser privativa dele, ele encaminha para a Câmara e diz, olha, vereador, em outras palavras, grosso modo, o prefeito manda para a Câmara um projeto de lei, diz, olha, vereador, eu estou criando um abono para pagamento dos professores no mês de dezembro, porque nós precisamos cumprir, o município precisa cumprir os 70%. Então, a única forma que nós temos de cumprir os 70% é conceder o abono em dezembro a esses professores. E isso tem que ser feito por autorização da Câmara. Lei do município. Então, ele encaminha o projeto, a Câmara aprova, né? Eu penso que a Câmara não pode deixar de aprovar, porque se a Câmara nega, ela está forçando o município, não é o prefeito, é o município a descumprir a Constituição Federal. Então, ele tem que conceder, aprovar aquele abono, né? Aquele abono em dezembro, para que o município possa atingir os 70%. Tá. Ok? Davi, o que isso tem a ver com controladoria, com controle? E agora que eu vou entrar na questão do controle. Vamos lá. Aí vocês vão entender que esse trabalho aí, ele passa necessariamente pelo controle interno. O controle interno precisa estar atento para essa questão. Essa questão A questão jurídica nem tanto, né? Claro, como fazer isso juridicamente, não. Mas o controle interno precisa estar atento para essa questão de, olha, alerta, prefeito, nós não atingimos ainda os 70%, nós estamos em 69%. Aí, controle interno, como é que a gente faz? Aí tem que consultar o setor jurídico. Agora que nós precisamos buscar uma saída legal para atingir os 70%. É indiscutível. Isso é trabalho do controle interno, tem que ter a participação do controle interno. Tá bem, mas o que é esse controle interno? Fala-se muito em sistema de controle interno, fala-se apenas controle interno, fala-se em controladoria. Então, preste bem atenção aqui. Nós temos a palavra controladoria, que é o tema da controladoria. Nós temos a expressão controle interno e temos também sistema de controle interno. 3 coisas. Vamos lá. Para falar de controle, meu ponto de partida, você sabe o que, gente? Vocês conhecem muito mais do que eu, rapidamente, teoria clássica da administração. Fayol, não é isso? 1900 início do século XX, em que ele lançou, não é isso? 1916, salvo engano, né? 1916, em que ele trata lá, ele cita as funções administrativas. Eu não vou falar de todas, até porque isso aí é matéria para vocês, sabe? Isso aí é ensinar missa para vigário, né? Não vou falar disso, não. Porque eu não vou falar missa para vigário, né? Então, o que acontece? Tem lá as funções administrativas, mas ele cita uma delas, controle. Vocês lembram bem disso? Controle. Então, o controle, é preciso ver o controle sobre vários aspectos. Nós temos que ver sobre o aspecto do ponto de vista na gestão pública. O controle na visão privada ou empresarial,
é diferente do controle, aí eu vou explicar, do controle visto na gestão pública. Por quê? Porque controle, gente, lamentavelmente, a gente sabe, eu estou aí nessa área há 30 anos, lamentavelmente, os nossos políticos, nossos governantes, eu estou falando, não generalizando, mas de modo geral, eles não dão o devido valor ao controle interno na administração pública. Eles não dão o devido valor. Muitos só mantêm o controle interno porque é uma exigência constitucional. Se assim, chegasse amanhã, fizesse uma alteração na Constituição Federal, não tem mais obrigatório controle interno. Muita gente não teria controle interno. Então, você vê que a visão é diferente da visão empresarial, que o controle interno, deixando de lado a questão, a exigência legal, ou melhor, constitucional, o controle interno é indispensável para qualquer organização. Indispensável. Né? Porque o controle interno é um aliado, o controle interno, aí eu estou falando de uma maneira bem geral, não importa se é o controle interno, ele é um grande aliado do gestor. Ajuda na tomada de decisões, porque ele mostra o que foi planejado, como foi a execução e o que se alcançou, quais foram os objetivos que foram planejados, foram as metas que foram fixadas, o que foi atingido, por que não atingiu, mostra os erros, mostra as falhas, dá sugestões, dá recomendações, então ele dá um direcionamento. Ele serve como o controle interno, ele serve como um termômetro. Ele serve como um termômetro, o controle interno. Então, ele vai ajudar na tomada, ele é um grande aliado do gestor na tomada de decisões. Mas, lamentavelmente, infelizmente, não é assim que pensam a maioria dos nossos governantes. Mas vamos levar para a questão do controle interno, gestão pública. O marco inicial do controle interno. Davi, controle. Aí eu vou levar agora para o enfoque público. Controle, Davi, controle, do ponto de vista lá do setor público, é sinônimo, controlar é fiscalizar. É isso, é a visão que se tem. Controlar é fiscalizar. Fiscalizar o quê? O porquê fiscalizar? Como fiscalizar? Quem fiscalizar? Aí é o controle. Aí vamos lá. O controle, no setor público, nós temos dois. Controle gênero, com duas espécies. Controle interno, controle externo. Então, esse adjetivo, vamos lá, gente, controle, gênero, e aí eu tenho duas espécies, interno e externo. O externo eu vou deixar de lá, o tempo está bem curto, não permite a gente conversar, mas vou rapidamente. O controle externo, então esse adjetivo externo, o controle externo, ele é da alçada dos tribunais de contas e do Poder Legislativo. A gente vai encerrar porque é um assunto extenso, não dá. O tempo, infelizmente, não permite. O controle interno, aí sim, o controle interno, esse sim interessa a nós todos. Eu digo a nós todos, eu não sou administrador, mas eu gostaria de ser administrador. Até o doutor Leonardo, por que eu não faço administração? Ainda tem tempo. A minha mulher não deixa, o menino não deixa, tem que cuidar de menino, de mulher, enfim. Mas eu gosto de administração. O controle interno, no setor público, ele tem um marco inicial. Qual é o marco? 17 de março de 1964, quando o Congresso Nacional aprovou a Lei 4320. A Lei 4.320, que é de 17 de março de 64, essa lei é o marco inicial do controle interno no Brasil. Davi, por que você diz isso? Se você pegar lá no finalzinho, do artigo 76 ao 80, o legislador brasileiro, lá de 64, ele reservou, do artigo 76 ao 80, ele criou um capítulo para falar do controle interno. Aí tem esses artigos, 76, 77, 5 artigos, né? Então, ele destinou 5 artigos na lei para tratar do controle interno. Então, ali foi o marco inicial, 64. Tanto é que ele tem 2 capítulos lá, ele tem controle interno e depois controle externo, ele separa lá. Bem, e lá, nesse capítulo, ele fala de
O momento do controle. Quando controlar? Eu vou já dizer o que controlar. Vamos primeiro para o momento. Qual o momento? Aí ele diz lá, o controle interno da administração pública, e aí, pública, gente, nós estamos falando que é do âmbito federal, é do âmbito estadual, é do âmbito municipal. Todas as esferas, né? Quando se fala de controle interno, estamos falando de controle interno da administração pública como um todo, no âmbito federal, estadual, municipal, todos os poderes. Os poderes executivo, legislativo, judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público, todos os órgãos e entidades integrantes da administração pública brasileira. Tá certo? Quando se fala aí, nós estamos falando de um controle que deve ser realizado, independentemente de estar previsto em lei, é uma necessidade, é uma real necessidade, né? Eu gosto sempre de enfatizar isso, e é isso o papel meu, de vocês, nosso aqui, gente, eu acho que nós temos um papel fundamental de tentar convencer, de mostrar para o gestor, para o político, o quão é importante, o quão é necessário, é imprescindível um controle interno eficaz, eficiente, em pleno funcionamento dentro de um órgão, órgão ou entidade de uma administração pública, para ajudar na tomada de decisões. Isso é um papel que nós temos que não é fácil não, viu? Estou sendo sincero para vocês. É um trabalho árduo de convencimento. Mas a gente batendo, né? Como é que diz? Água em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente tem que bater, a gente tem que conseguir. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Exatamente isso aí. Esse é o ditado. Então, esse é o lema. Mas vamos lá. Então, o controle interno, lá na Lei 4.320, ela fala do momento. O controle deve ser prévio. Prévio. A priori. É um controle preventivo. Prévio ou a priori, preventivo. Ele, concomitante é simultaneamente, está acontecendo. E a posteriori? A posteriori ou subsequente, que é quando o caldo já derramou e aí não tem muito o que fazer. Para vocês entenderem, a mulher está fazendo lá o mingau do menino, está fazendo o mingau. O homem também, que essa mulher, eu não sei fazer, mas tem homem que sabe fazer, está fazendo mingau. Então tem que estar cuidando ali, né? Tem que estar cuidando, tem que estar mantendo ali a vigilância, não é isso? Ali é um controle. Mas vamos para o preparatório, é um controle prévio. Começou a fazer a comida, é um controle concomitante. Já fez. É um ou seja, prévio. O controle prévio, também chama ORE, é aquele controle dos atos da administração pública em que o órgão responsável faz o acompanhamento antes das coisas acontecerem, antes dos problemas surgirem. Evitar, alertar que os problemas, que do jeito que estão querendo fazer, do jeito que estão conduzindo a máquina, pode trazer problemas, prejuízos para o patrimônio, para o erário. Quando falar erário, eu repeti erário, eu gosto muito do termo erário, estou me referindo ao patrimônio público. Tá? Então, você, o erário é o patrimônio público. Tá? Esse controle preventivo é aquele voltado para acompanhar as ações que vão ser desenvolvidas de tal forma a evitar erros, falhas, fraudes, desvios, desfalques. Quando o ato começa para ser praticado, por exemplo, uma obra que está em andamento. Uma obra que vai ser realizada, uma obra de construção civil que vai ser realizada, aí faz todo um projeto básico, um projeto executivo, aí abre-se uma licitação, todo o controle interno fazendo acompanhamento, é um acompanhamento prévio. O federal, esse sistema, ele é o quê? É um somatório de atividades. Então, eu tenho, por exemplo, no município de Brejo Santo, eu tenho lá 10 secretarias, 10 unidades orçamentárias, cada uma deve ter o seu controle interno funcionando. O controle orçamentário, o controle financeiro, o controle patrimonial, cada secretaria tem isso, certo? Formando um sistema de controle interno do município de Brejo Santo. E esse sistema ele tem que ter um órgão coordenador, um órgão central do sistema de controle interno responsável pela coordenação do trabalho e acompanhamento, para fazer, digamos, é como se fosse um time de futebol. É um time de futebol e o treinador. O órgão central, a controladoria, como se fosse o treinador. A controladoria
É como se fosse o treinador. Você tem ali vários jogadores, eu tenho aqui o técnico. Então, a controladoria é o órgão responsável pela coordenação do sistema de controle interno daquele ente. Ok? Vamos lá, eu vou já abrir isso para vocês perguntarem. O que mais? Eu preciso passar para vocês. Depois de 88, veio a lei fiscal, 4 de maio de 2000, lei complementar 101, conhecida popularmente como Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei, ela traz um artigo que ela cria o relatório de gestão fiscal e ela atribui ao responsável pelo sistema de controle interno, ela atribui a ele uma responsabilidade de assinar juntamente lá com o chefe do poder, por exemplo, o presidente da Câmara, o chefe do Legislativo, ele assina o relatório de gestão fiscal lá da Câmara juntamente com o responsável pelo controle interno. O prefeito, que é o chefe do Poder Executivo Estadual, Municipal, ele também assina juntamente com o responsável pelo controle interno. Então, o responsável pelo sistema de controle interno, que geralmente é o controlador geral, ele também se responsabiliza pelo conteúdo do relatório de gestão fiscal. Isso foi uma inovação já 2000 da Lei Complementar 101, conhecida popularmente como LRF. Então, o controle interno no âmbito da administração pública, ele existe muito mais por uma obrigatoriedade. Como eu disse aqui no começo, infelizmente o nosso governante mantém esse sistema sem dar o devido valor, porque é uma exigência legal, constitucional, né? Não sabendo eles a importância, a necessidade, real necessidade dele ter um parceiro na condução da gestão, dele poder ter um órgão que serve como termômetro, que aponta as falhas, os erros, que avalia o grau de eficiência e de eficácia dos atos, enfim, do resultado da gestão, para que ele possa definir, fazer um novo planejamento, replanejar, enfim, definir como planejar o ano seguinte, corrigir as falhas, as distorções e tentar conduzir a máquina estatal da melhor forma possível, buscar as boas práticas da gestão.